Você já se sentiu frágil demais para os desafios que a vida coloca na sua frente? Já olhou ao redor e viu pessoas mais fortes, mais vigorosas, mais preparadas fisicamente, enquanto você mal consegue acompanhar? Anatoly Karpov conhecia bem essa sensação. Nascido em 1951 em Zlatoust, uma pequena cidade industrial nos Montes Urais, no coração da União Soviética, ele era uma criança que parecia não pertencer àquele lugar de fábricas de aço e invernos implacáveis. Enquanto outras crianças corriam pela neve, testando os limites do corpo em um país que idolatrava força física e resistência, o pequeno Anatoly observava o mundo de dentro de casa. Seus pulmões eram fracos, sua constituição era delicada. Ele adoecia com frequência. Para uma sociedade que valorizava o atleta robusto, o soldado forte, o trabalhador incansável, aquele menino pálido e franzino parecia destinado a ser esquecido. Mas o que ninguém podia ver era que por trás daquela fragilidade física estava sendo forjada uma das mentes mais implacáveis que o xadrez mundial já conheceu. E essa história vai mudar a forma como você vê suas próprias limitações. Todos nós enfrentamos momentos onde sentimos que não temos a força necessária, onde o mundo parece exigir algo que simplesmente não possuímos. Para Karpov, isso era realidade diária. Ele não podia brincar por muito tempo sem se cansar. Não podia competir nos esportes que outras crianças jogavam. Não podia sequer correr na neve sem sentir os pulmões queimarem. Em uma cultura que celebrava vigor físico, ele era o oposto de tudo que era valorizado. O problema era claro e doloroso. Como sobreviver, como prosperar, como ter valor em um ambiente que julga pelas aparências, pela força, pela resistência física. Como uma criança frágil poderia competir em um país que produzia atletas olímpicos como linha de produção? Como poderia ganhar respeito, admiração, um lugar ao sol quando seu corpo parecia recusar-se a cooperar? A solução veio de uma forma inesperada. Quando Anatoly tinha apenas 4 anos de idade, seu pai lhe mostrou um jogo antigo. Peças de madeira em um tabuleiro de 64 casas. Xadrez. E algo extraordinário aconteceu. O menino, que não podia correr por mais de 10 minutos sem se cansar, conseguia ficar completamente imóvel por horas, olhos fixos no tabuleiro, mente trabalhando em velocidade impressionante. O xadrez não exigia força física, exigia apenas concentração, paciência, inteligência. E Anatoly tinha essas coisas em abundância. Mais que isso, ele descobriu que sua fragilidade física era vantagem no tabuleiro. Porque tinha aprendido desde cedo a economizar energia, ele desenvolveu um estilo de jogo que era economicamente perfeito, sem desperdício, sem movimentos desnecessários, sem explosões dramáticas que consumiam recursos. Apenas eficiência pura, fria, calculada. Enquanto outros jogadores gastavam energia em ataques espetaculares que frequentemente falhavam, Karpov aprendia a apertar lentamente, a estrangular gradualmente, a vencer pela acumulação de pequenas vantagens. O talento era óbvio desde o início. Aos 8 anos, Karpov já derrotava adultos regularmente. Aos 10, era campeão juvenil de sua região. Aos 12, foi aceito na escola de xadrez de Mikhail Botvinnik, o patriarca do xadrez soviético, ex-campeão mundial. O homem que tinha transformado o xadrez soviético em máquina de dominação mundial. Mas o encontro com Botvinnik foi traumático. O velho mestre, acostumado com prodígios explosivos e agressivos, olhou para aquele menino franzino com estilo contido e posicional e deu um veredito devastador. Disse que Karpov não tinha futuro no xadrez, que não entendia nada do jogo, que deveria procurar outra coisa para fazer. Para a maioria das crianças, isso teria sido o fim. Ser rejeitado pelo maior treinador do país, pelo homem que tinha produzido campeões mundiais, seria desmoralizante demais. Mas Karpov tinha crescido lidando com rejeição. Tinha crescido sendo subestimado por causa de sua aparência frágil. Tinha aprendido que quando as pessoas duvidam de você, você tem 2 escolhas: acreditar nelas ou provar que estão erradas. Ele escolheu provar que estavam errados, e fez isso da única maneira que conhecia: através de trabalho meticuloso, disciplina férrea
e aperfeiçoamento constante. Se Botvinnik achava que seu estilo era fraco, ele tornaria esse estilo tão refinado, tão preciso, tão devastador, que seria impossível ignorar. Karpov mergulhou nos livros. Estudou os grandes mestres posicionais do passado, Capablanca, o cubano que jogava com aparente simplicidade, mas vencia através de técnica superior. Petrosian, o mestre da profilaxia que eliminava ameaças antes que existissem. Smyslov, o artista da precisão. Ele absorveu tudo e criou algo único. O estilo de Karpov pode ser descrito de várias formas, mas talvez a mais precisa seja estrangulamento gradual. Ele não atacava violentamente, não sacrificava peças para ataques espetaculares, não criava complicações táticas selvagens. Em vez disso, ele melhorava sua posição lance por lance, tão sutilmente que o adversário frequentemente não percebia o perigo até ser tarde demais. Era como uma serpente enrolando-se lentamente ao redor da presa. Quando a vítima finalmente percebe que está presa, já não consegue respirar. Adversários descreviam jogar contra Karpov como sentir o ar sendo gradualmente sugado da sala. A posição parecia razoável, mas então você percebe que suas peças têm menos mobilidade, que suas opções estão diminuindo, que cada lance que faz parece piorar ligeiramente sua situação. E Karpov, do outro lado do tabuleiro, permanecia impassível, rosto inexpressivo, movimentos econômicos, sem emoção visível, frio como o inverno dos Urais. Essa frieza emocional não era apenas estilo, era necessidade. Karpov tinha aprendido que demonstrar emoção era desperdício de energia, e energia era algo que ele não podia desperdiçar. Então, ele desenvolveu uma máscara. Não importava se estava vencendo ou perdendo, dominando ou lutando, a expressão permanecia a mesma. Essa impassibilidade psicológica era tão perturbadora para adversários quanto seu jogo posicional. Aos 18 anos, em 1969, Karpov tornou-se campeão mundial juvenil. Aos 20, em 1970, recebeu o título de Grande Mestre. Aos 23, em 1974, venceu o torneio de candidatos, tornando-se o desafiante oficial ao título mundial. A ascensão tinha sido meteórica. O menino que Botvinnik tinha rejeitado estava agora a um passo do título mundial. E então veio a controvérsia que definiria sua carreira. O campeão mundial era Bob Fischer, o gênio americano rebelde que tinha quebrado a hegemonia soviética ao derrotar Boris Spassky em 1972. O match entre Fischer e Karpov seria o evento esportivo do século. Guerra Fria no tabuleiro. Estados Unidos contra a União Soviética. O gênio americano individualista contra o produto perfeito da máquina soviética. Mas Fischer fez exigências impossíveis. Queria mudar regras fundamentais. A FIDE recusou. Fischer abandonou o título. Em 1975, sem jogar uma única partida, Anatoly Karpov foi declarado 12º campeão mundial de xadrez. Deveria ter sido momento de celebração pura, mas foi complicado. Muitos disseram que Karpov era campeão por sorte, por acidente, por herança, que não tinha provado nada, que Fischer ainda era o verdadeiro campeão, que Karpov era ilegítimo. Para alguém que tinha passado a vida inteira tendo que provar seu valor, isso era insuportável. Karpov tomou uma decisão. Ele não apenas defenderia o título, ele provaria, de forma inquestionável, que era o melhor jogador do planeta. E fez isso da forma mais impressionante possível. Entre 1975 e 1985, Anatoly Karpov embarcou em uma campanha de dominação que poucos atletas em qualquer esporte já alcançaram. Ele jogava em praticamente todos os torneios importantes e vencia praticamente todos: Linares, Tilburg, Bugojno, Montreal, Bad Lauterberg. Torneio após torneio, Karpov terminava em primeiro lugar, não por margens estreitas, por margens dominantes. Frequentemente terminava 2 ou 3 pontos à frente do segundo colocado. Seu estilo continuava sendo enigma para os melhores jogadores do mundo. Enquanto a maioria tentava criar complicações táticas onde pudessem usar seu cálculo superior, Karpov fazia o oposto. Simplificava, trocava peças,
transformava posições complexas em finais técnicos. E então, nesses finais que pareciam empatados para observadores comuns, ele encontrava o único plano que levava à vitória. A maestria técnica era tão superior que parecia mágica, mas havia um custo terrível que poucos viam. Essa busca incessante pela perfeição, essa necessidade de provar constantemente seu valor, estava destruindo o corpo frágil de Karpov. Durante torneios e matches longos, ele sofria colapsos físicos. Perdia peso dramaticamente, às vezes 5 ou 6 quilos em poucas semanas. Sua pressão arterial oscilava perigosamente. A exaustão mental era tão severa que ele precisava de assistência médica constante. O governo soviético mantinha esses problemas em segredo absoluto. A imagem do campeão invencível não podia ser manchada por sinais de fraqueza. Mas nos bastidores, médicos estavam constantemente preocupados. Havia momentos em que questionavam se Karpov conseguiria sequer sentar-se à mesa no dia seguinte, mas ele sempre conseguia. Através de pura força de vontade, ele se arrastava de volta ao tabuleiro. O teste definitivo veio em 1978. Viktor Korchnoi, um dos jogadores mais fortes do mundo, tinha desertado da União Soviética, tinha se tornado inimigo do Estado e agora desafiava Karpov pelo título mundial. Não era apenas uma partida de xadrez, era guerra ideológica. Korchnoi odiava tudo que Karpov representava: o sistema soviético, a conformidade, a máquina estatal. O match em Baguio, nas Filipinas, foi um dos eventos mais bizarros e psicologicamente brutais na história do xadrez. Korchnoi trouxe um parapsicólogo para sentar na plateia e supostamente enviar raios psíquicos para perturbar Karpov. Karpov contra-atacou trazendo um psicólogo soviético. Houve o famoso incidente do iogurte, onde Korchnoi alegou que a cor do iogurte que Karpov recebia era sinal codificado de sua equipe. Acusações de espionagem voavam de ambos os lados. No meio desse circo, Karpov teve que jogar xadrez de alto nível, e o desgaste foi devastador. O match durou meses. 32 partidas foram jogadas. Karpov estava sob pressão imensa. Perder não significaria apenas perder o título. Significaria decepcionar o Estado soviético. Significaria validar o desertor. Significaria provar que ele realmente era campeão apenas por acidente. Karpov venceu por margem estreita, 6-5 com 21 partidas empatadas. Mas o custo foi terrível. Ao final do match, ele parecia um fantasma. Tinha perdido mais de 7 quilos. Seus olhos estavam fundos. Sua pele estava pálida. Médicos estavam genuinamente preocupados com sua saúde, mas ele tinha vencido e provado mais uma vez que vontade pode superar limitações físicas. Karpov defendeu o título novamente contra Korchnoi em 1981, vencendo de forma mais convincente. E então veio o desafio que mudaria tudo: Garry Kasparov. Kasparov era tudo que Karpov não era. Explosivo onde Karpov era contido. Emocional onde Karpov era frio. Agressivo onde Karpov era posicional. Era fogo contra gelo. E quando se encontraram em 1984 para o match pelo título mundial, o resultado foi o evento mais extraordinário na história do xadrez. O match começou em setembro de 1984. Era para ser melhor de 24 partidas, mas poderia durar indefinidamente, até que um jogador vencesse 6 partidas. Karpov começou dominando, venceu 4 das primeiras 9 partidas. Estava 4-0, precisando de apenas mais 2 vitórias para manter o título. E então algo extraordinário aconteceu. Kasparov parou de perder. Partida após partida, terminava empatada. 17 empates consecutivos. Karpov não conseguia vencer, mas também não perdia. O match arrastou-se por semanas, depois meses. Outubro passou. Novembro passou. Dezembro passou. Janeiro chegou. O match continuava. Ambos os jogadores estavam sendo destruídos fisicamente. Karpov, com seu corpo já frágil, estava sofrendo especialmente. Ele perdia peso constantemente. Parecia envelhecer visivelmente. Havia dias onde mal conseguia concentrar-se. Médicos imploravam para ele abandonar, mas ele se recusava. Estava tão perto.
Precisava apenas de 2 vitórias. Finalmente, em fevereiro de 1985, após 48 partidas e 5 meses de jogo, o presidente da FIDE, Florencio Campomanes, tomou a decisão sem precedentes de cancelar o match. Declarou que ambos os jogadores estavam exaustos demais para continuar. O match seria interrompido sem vencedor. Um novo match começaria mais tarde naquele ano. A decisão foi controversa. Karpov ainda liderava 5-3. Muitos acreditavam que se o match continuasse, ele eventualmente venceria. Mas Campomanes argumentou que a saúde dos jogadores estava em risco. E olhando para Karpov, era difícil discordar. Ele tinha perdido mais de 10 quilos. Parecia ter envelhecido uma década. O custo físico tinha sido brutal. O novo match aconteceu em novembro de 1985. Karpov, ainda recuperando-se do trauma do match anterior, enfrentou um Kasparov rejuvenescido e confiante. Desta vez, em match de 24 partidas, Kasparov venceu por 13-11. Anatoly Karpov, após 10 anos como campeão mundial, tinha perdido o título. Muitos esperavam que Karpov desaparecesse após essa derrota, mas ele fez o oposto. Continuou competindo no mais alto nível e continuou vencendo torneios. Em 1986, terminou em primeiro lugar em 5 torneios importantes. Em 1987, mais 4. Em 1988, venceu o torneio de Roterdã à frente de Kasparov. Ele pode ter perdido o título, mas provava que ainda era um dos 2 melhores jogadores do planeta. Karpov e Kasparov jogariam mais 4 matches pelo título mundial entre 1986 e 1990. Todos foram espetacularmente competitivos. Karpov venceu um em 1987, mas perdeu os outros. A rivalidade entre os dois transformou o xadrez. Levou o jogo a novos patamares de popularidade. E mostrou 2 filosofias completamente diferentes. A eficiência glacial de Karpov contra a paixão ardente de Kasparov. Mesmo na década de 1990, já na casa dos 40 anos, Karpov continuava vencendo torneios de elite. Em 1994, aos 43 anos, teve um dos melhores anos de sua carreira, vencendo Linares, dos Hermanas e outros torneios importantes. Em 1996, venceu Las Palmas, terminando à frente de Kasparov, Anand e Kramnik. A longevidade era extraordinária e vinha da mesma fonte que sua força original. Economia absoluta de recursos. Karpov nunca desperdiçou energia. Cada movimento era calculado. Cada lance tinha propósito. Não havia excesso, não havia desperdício. E essa eficiência permitiu que ele competisse no mais alto nível por mais de 3 décadas. A história de Anatoly Karpov nos ensina algo profundo sobre transformar fraqueza em força. Ele não venceu apesar de sua fragilidade física, venceu por causa dela. Porque não podia desperdiçar energia, aprendeu a ser perfeitamente eficiente. Porque não podia ser explosivo, tornou-se preciso. Porque não podia intimidar fisicamente, desenvolveu presença psicológica através da impassibilidade. Karpov provou que limitações podem ser vantagens quando abordadas corretamente. Que o que parece ser fraqueza pode ser transformado em característica definidora. Que em um mundo que valoriza força bruta e vigor, às vezes, a verdadeira maestria vem da economia, da precisão, da paciência. Sua rivalidade com Kasparov mostrou que não existe uma forma certa de jogar xadrez ou de viver. Fogo e gelo são igualmente válidos. Paixão e contenção podem ambas levar à grandeza. O importante é encontrar o estilo que se adequa a quem você é e refiná-lo até a perfeição. Hoje, quando Karpov é lembrado, é como um dos maiores jogadores da história, campeão mundial por 10 anos, vencedor de mais de 160 torneios internacionais. Rival de Kasparov em uma das maiores rivalidades do esporte. Mas talvez mais importante, ele é lembrado como prova viva de que aparências enganam, que o menino frágil pode se tornar o homem mais forte da sala, que a mente, quando disciplinada e focada, pode superar qualquer limitação física. Se essa história tocou você, se viu em Karpov a possibilidade de transformar suas próprias limitações em forças, se reconheceu que fragilidade não é destino, mas oportunidade, compartilhe essa inspiração.
Inscreva-se no canal para continuar descobrindo as histórias humanas profundas por trás dos grandes nomes do xadrez. Nos vemos no próximo vídeo.